Boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 12h12. Agora com um pouquinho de atraso aí, devido às conexões da internet. Olá, boa tarde, João. Boa tarde, boa tarde. Na live de hoje estaremos falando um pouquinho sobre o não. Então vai se conectando aí, você que está nesse presente e você que vai estar num outro presente, num outro agora. Então convido você a permanecer aí até o final dessa live, porque hoje nós vamos tratar de algumas coisas que são profundas e que podem ter marcas muito profundas em você. E então você que é pai, mãe, você que é prof, vai ser bem interessante você dar uma olhadinha sobre aquilo que você tem gravado dentro de você. Enquanto nós não começamos, aguardamos aí o pessoal ir entrando, né? Você vai clicando nesse aviãozinho. Eu também vou fazer a mesma coisa aqui, também estou aproveitando esse momento assim para clicar em alguns aviãozinhos aqui e aproveitar e convidar algumas pessoas para essa live. Isso, compartilha, porque vai ser muito promissor, vai ser muito proveitoso para você este momento. Então, nós preparamos esse momento assim para que possamos estar cada vez mais nos conectando e cada vez mais servindo. E no intuito de servir, a gente entendeu que essas ferramentas elas não só podem como devem ser utilizadas para que a gente possa se conectar cada vez melhor, entender como funcionam algumas coisas e principalmente entender como funcionam os mecanismos dentro de nós. Porque são esses mecanismos que vão estar guiando os nossos passos. Toda a ação, toda a atitude que você tem ou deixa de ter, ela está refém de tudo aquilo que você já pensou, sentiu ou vivenciou. E se isso que você pensou, sentiu, vivenciou, ficou registrado de maneira traumática dentro de você, sim, você vai ter problemas, sim, você vai ter dificuldades em tomar atitudes, dificuldades em, principalmente, dizer não. Porque vai depender de como esse não foi registrado aí dentro de você. Então existem várias dinâmicas. Eu não sei qual foi a dinâmica que está gravada aí dentro de você, mas você pode, a partir de agora, a partir desse momento assim, começar, e é o convite que eu faço para você, é olhar para dentro de você e ver quais as engrenagens que está mexendo aí dentro de você. E à medida que for mexendo aí dentro de você, eu também convido você a uma ação. Uma ação que funciona em 2 passos. Então, uma ação que é você agora escrever aí no chat, escreve a cidade da onde você está falando e coloca o teu nome e escreve alguma coisa que esteja mexendo em você. E depois que a gente subir essa live, você também faça isso. Por que fazer isso em 2 momentos? Um é um momento que você está vivenciando agora e depois é um momento onde você vai conseguir aprofundar um pouco mais aquilo que você está aprendendo, as engrenagens que estão mexendo aí dentro de você. Então, na live de hoje, a gente vai revelar o poder da palavra não, o poder oculto na palavra não. Grande parte de nós tem o não registrado como algo negativo. E presta atenção, eu estou aqui para dizer para você que o não e o sim são 2 lados da mesma moeda. Eles têm exatamente o mesmo valor, eles têm exatamente o mesmo potencial e eles têm a mesma importância. O não é mais importante que o sim.
O sim não é mais importante que o não. E o sim não é negativo, e o sim também não é só positivo, e o não a mesma coisa. Então são energias complementares, né? São complementares. Como aqui tem várias lâmpadas acesas, né? E elas só podem acender porque existe, né, o caminho da dualidade, né? A energia positiva e a energia negativa. E a fusão dela traz a claridade. Então, quando a gente começa a fundir essas duas energias, nós começamos a produzir algo legal, a produzir algo que realmente vá de encontro àquilo que a gente quer. Então, à medida que for mexendo aí as engrenagens dentro de você, você vai escrevendo aí para nós. Sabe por quê? Porque não é importante para mim você escrever, mas é importante para você. Porque cada vez que a gente escreve, a gente compreende as coisas de uma maneira muito mais profunda. Porque às vezes a gente vai escrever uma coisa, não, mas não era bem isso. Aí eu escrevo, assim fica melhor. Então agora eu compreendi, agora eu entendi. Então, muito boa tarde às pessoas que estão chegando agora. Então, a gente está falando do poder do não, o poder oculto nessa palavra tão temida. Porque eu e você fomos criados, né, fomos educados ou mal educados, ouvindo muitos e muitos nãos. A maioria de nós não faz isso, não faz aquilo, não mexe aí, desça daí, para com isso, e não isso, não aquilo outro, não. E as crianças não conseguiram entender o que significa esse não. Então eu quero trazer assim teria assim uma infinidade de exemplos, mas vou trazer um exemplo mais próximo, né, aqui de nós, que é a relação que a gente tem com o Miguel, por exemplo. Então, o Miguel tem 3 aninhos, né? Nosso filhotinho lindo e maravilhoso, tem 3 aninhos, um maestro que nos traz assim uma série de ensinamentos. E como todos vocês sabem, as crianças estão nessa época assim a milhão, hormônios se desenvolvendo, conexões neurais explodindo e querendo conhecer o mundo, querendo entender, querendo interagir, colocar a mão, colocar principalmente a boca em todas as coisas que vê e tal, né? naquela empolgação, naquele afã, naquele desejo incontrolável de provar todas as coisas. E isso não tem nada de ruim, isso, pelo contrário, é algo extremamente maravilhoso, né? Porque quando a gente tem uma criança que não tem esses desejos, que está lá apática, certamente é uma criança que tem problema, uma criança que está doente, uma criança que está passando por alguma dificuldade, seja ela física, mental, emocional ou até mesmo espiritual. Então, nós como pais e educadores, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender que tudo que passa pela nossa vida precisa ter uma compreensão e sempre uma compreensão mais profunda. Então existe, digamos assim, a parte superficial do ensinamento e existe a parte mais profunda, assim, para a gente não complicar muito. E, na verdade, existem camadas mais profundas, mas vamos simplificar, né, que existe 2 camadas, pelo menos 2 camadas, né, a parte superficial e a parte mais profunda do ensinamento. E a parte superficial é o problema local que a gente resolve ali na hora. E a parte mais profunda é aquilo que vai ficar como registro, que vai ser usado às vezes para o resto da vida, para a tomada de decisão lá adiante. Então é importante que uma criança não entenda o não como algo sendo negativo,
ou algo proibitivo, mas sim como uma atenção. Ou seja, isso precisa ser olhado, precisa ser visto de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. Então, neste momento, é não, mas não significa que vai ter que ser não o tempo inteiro ou para o resto da vida. E a maioria dos serzinhos, a maioria das crianças tem isso gravado. Ouviu não lá atrás, quando tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, e até hoje é não. E até hoje se tornou uma pessoa que guarda receios, bloqueios, ressentimentos, dores, mágoas por conta de tudo isso que aconteceu. Então eu vou trazer um exemplo aqui, antes de trazer o exemplo do Miguel, mas vou trazer um exemplo que é muito corriqueiro, porque tem em todas as casas. Imagina você, né? Imagina agora nesse momento que uma criança ela vai tocar com seus dedinhos em uma tomada. Tem tomada em todas as casas, né? Quase todas, né? Nem todas as pessoas aí, infelizmente, nem todas as pessoas têm luz elétrica. Sim, existem pessoas que não têm. Por menos que você consiga entender isso, né? Você que está me ouvindo aqui, você tem. Tá aí, é por isso você tem, né, luz elétrica, internet, mas existem muitas pessoas que estão fora desse contexto. E a criança vai tocar ali. Na hora, você precisa tomar uma atitude. Às vezes você não está tão próxima da criança. Se você estiver próximo, fica fácil, né? Você consegue resolver, às vezes, com muita facilidade, sem trauma, sem dor, né? Com muita tranquilidade. Mas, às vezes, você está distante, né? E a criança está lá, fora do seu alcance físico, e você precisa tomar uma atitude. Na maioria das vezes, esse pai, essa mãe ou a pessoa que está, né, ali naquele momento, ela vai ter uma reação. E essa reação ela vem com uma descarga de tudo aquilo que é trauma dentro dela. Então ela pode dar um grito: não! E o que acontece quando esta criança que está ali, pronta para ter uma experiência, ouve, sente e vibra esse não? Porque naquele momento, e imaginem vocês aí, né, você está pronto para uma experiência a qual você não sabe, né? Você está pronto para conhecer alguma coisa. E quando a gente está pronto para conhecer, o que acontece? Nós estamos abertos, nós estamos com o nosso campo eletromagnético, com nossos sentimentos, com as nossas emoções e com todos os nossos sentidos despertos. Então, nesses momentos, né, sobre forte impacto emocional, ouvir um não que vem carregado de medo, de pânico, vai causar um trauma na hora e um trauma futuro, se não for trabalhado. Então, isso que eu estou trazendo aqui é uma das coisas mais comuns e que acontece no nosso dia a dia. Né? Trouxe o exemplo da lâmpada, mas às vezes a gente se assusta por outras coisas também e faz exatamente a mesma coisa. E aí, o que acontece? Como que vai ser o registro, né, desse serzinho que não sabe o que está acontecendo, que não tem ideia do que está acontecendo, e houve esse impacto, que nem eu gritei aqui, né? O fato de eu gritar causou um impacto em você, né? E porque a energia que você precisa utilizar é uma energia muito potente. E aí nós vamos ter seres que vão estar passando por problemas e às vezes não sabem nem porquê. Porque quando uma experiência ela é muito traumática, o que acontece? Ou nós vamos remoer, reviver ela durante muito tempo, ou a gente vai deletar, colocar em arquivos mais lá atrás, né? Mais nos recônditos da nossa mente. Mas nós estaremos sempre reféns desse sentimento. Porque mesmo que eu não me lembre da imagem, mesmo que eu não me lembre do fato, a sensação ela está gravada em todo o meu complexo físico. Gente, isso é muito forte.
é muito forte. Então, quantos de nós tem tanta coisa que foi gravada de maneira tão impactante, tão forte, e que até hoje tem a sensação e não sabe como, e nem porquê, e nem quando isso aconteceu, mas cada vez que se depara com uma situação semelhante àquela já vivida, ressente. Então, ressentimento é exatamente isso, é ressentir algo que você já sentiu anteriormente, né? Então, ou seja, é você vibrar na mesma frequência que você já vibrou antes. Se for algo legal, coisa boa, né? Estou vivenciando novamente, aquele sentimento gostoso, prazeroso. Mas e se for algo tenso? E se for algo complicado, uma dinâmica complicada? Então aí nós vamos ter impactos muito fortes. E esses impactos, eles vão estar causando, né, muito descompasso na nossa vida, e vai acontecer de nós não conseguirmos, às vezes, administrar a nossa vida. Vai acontecer de nós não conseguirmos, assim, trazer algo que realmente possa fazer com que a nossa tomada de ação, a nossa tomada de atitude, hoje, no aqui e agora, seja algo baseado em coisas benéficas, em coisas producentes, em coisas legais. Normalmente essas atitudes, né, as quais eu estou falando, assim, elas são baseadas em algo negativo que a gente ouviu. Então, quantos de nós aí já teve esses registros, né, sendo impressos de maneira muito forte, muito impactante e muito negativa? E aí nós vamos relacionar isso à palavra não. Que, como eu falei para vocês ali atrás, o não é nem positivo e nem negativo. Porque se a gente pegar esse mesmo exemplo que eu falei e perguntar para você, então você dizer não para uma criança na tentativa de evitar que ela toque na tomada ali, num fio que ela pode levar um choque, isso seria positivo ou seria negativo? Fica a pergunta para você, seria positivo ou negativo? É lógico que todos nós vamos concordar que sim, é muito positivo. Você evitou um acidente, né? Ou, né, toda atuação se justificaria. Mas existe algo que os resultados de tudo isso. Então, os resultados, eles vão estar, digamos assim, alicerçados na maneira pela qual você fez. Não é o fato de você ter feito ou não feito, né? Eu quero que vocês compreendam assim, mas é a maneira pela qual você fez, porque isso faz uma grande diferença, a maneira pela qual você faz e a energia que você está utilizando, porque todos nós, inclusive e principalmente os nossos pequenos serzinhos, eles são seres cientes e inteligentes. Eles ainda não dominam muitas coisas porque o sistema ainda não está pronto, né? Porque ainda falta muitas coisas para que eles possam entender as coisas. Então, uma das coisas que você que é adulto precisa entender é que as crianças não entendem, né, da maneira que você pensa que elas entendem, mas não significa que elas não entendem em algum nível. Então existe uma régua de conexão e você que é adulto, você precisa acessar essa régua de conexão, né? Você precisa estar assim muito atento para você entrar nessa régua de conexão. E essa régua de conexão às vezes requer que você baixe um pouquinho para conseguir entender e saber como agir no momento certo, de uma forma que a tua ação ela não cause um dano futuro, né? Ela salva ali naquela hora, mas causa um dano futuro. Então os nossos pais, eles muitas vezes fizeram isso na nossa vida, eles nos salvaram naquele momento ali, mas também causaram um dano futuro. E porque o que ficou registrado é que o não era algo ruim. Muitas pessoas, eu faço essa pergunta aqui para muitas pessoas, né? O não é negativo ou é positivo?
E a ampla maioria me responde que o não é negativo. Lembra coisas ruins. Não sei como que isso funciona para você aí que está me ouvindo, né? Se você tem esse registro que o não é negativo, você vai precisar fazer uma faxina mental, né? Você vai precisar te reeducar e entender que não e sim são dois lados da mesma moeda. É como a metáfora da sinaleira, do sinal de trânsito. Então, quando nós temos o verde, significa siga, né? Os caminhos estão abertos para você seguir, sem problemas. Teoricamente, sem problemas, né? Esse trânsito maluco, mas não é o trânsito maluco, são as pessoas, né, que fazem toda essa estrutura. E quando ele está vermelho, significa que você tem que parar. E existe um sinal que é intermediário, que é o amarelo, né? Em algumas sinaleiras só tem os dois e tem um tempo, né? Porque já você sabe que naquele momento, né, que seria o amarelo ele tá ali, só às vezes não tem um sinal, mas você sabe que é um momento de quê? De atenção. É um momento que você precisa parar, olhar, ficar atento, porque o sinal vai trocar, né? O sinal vai trocar. Ele não trocou ainda, mas ele está naquele momento de troca. Então é um momento que você tanto pode seguir, mas também você deve parar. Às vezes é um momento onde você precisa estar atento. Essa metáfora que eu trouxe é aonde vem a energia do medo. O medo nunca foi algo para você parar, mas sim uma energia para você estar atento. Então, o medo tem sido relacionado como uma energia negativa, ruim, e nós temos que eliminar o medo. Não, a gente não tem que eliminar o medo e nem eliminar o não. E o que eu estou trazendo para você, hoje, aqui, agora, nesse momento, é que você precisa se harmonizar e compreender que essas energias, essas palavras, essas expressões, elas são para te dar um direcionamento de como que você tem que agir. E esse direcionamento, ele sempre vai estar enraizado em coisas que você tem guardada lá nos arquivos mais antigos, digamos assim, naquelas caixinhas pretas lá que você evita de mexer, e é lá o que você vai ter que olhar, é lá que você vai ter que dar aquela mexida e entender que, cara, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso olhar algumas coisas, e será que aquilo que eu aprendi, será que aquilo que me ensinaram é realmente o que deve ser feito? Será que tudo aquilo que disseram para mim fazer é realmente o que é mais adequado para a minha vida agora, nesse momento que eu estou vivendo? Então, trazer esse questionamento é fundamental para que você consiga agir, e agir é diferente de reagir. A gente vai abrir um pouquinho mais para frente de o que é ação e o que é reação. Então, agir pressupõe-se que você está escolhendo e que você tem discernimento, pelo menos um discernimento mínimo sobre aquilo que você está fazendo. Porque se você fazer uma escolha sobre duas coisas que você não conhece absolutamente nada, você não está escolhendo, né? Você não está escolhendo, é só um ato, mas não é uma escolha em si. E às vezes você precisa de uma ação. E essa ação, ela vai buscar, cada vez que nós vamos tomar uma atitude, eu vou buscar naquilo que eu sei. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Faz sentido isso para vocês? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu vou dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou de fato. Não aquilo que eu acho que sou. Não aquilo que, de repente, eu me acostumei a pensar que sou. Mas aquilo que eu realmente sou. Num momento assim impactante da nossa vida, num momento de surpresa,
é que nós começamos a nos conhecer. Então tem uma historinha que também é muito comum e acontece de maneira muito corriqueira, né? Aquele indivíduo que se gaba, né, de ser muito corajoso, de comigo não tem, porque faço isso e faço aquilo outro, e não tenho medo de nada, e não sei o que mais. E aí, de repente, ele se vê numa situação completamente diferente, onde ele não domina e, pelo contrário, está sendo dominado. Vamos pegar uma situação assim mais tensa, um assalto, por exemplo. Você está diante de um indivíduo, né, um assaltante, apontando uma arma para você. Aí aquele indivíduo que era macho, que fazia, que acontecia, que batia nos outros, batia nas mulheres e tal, né? Quando vê, tá se cagando, se mijando lá, chorando, pedindo a mãe, e aquela máscara caiu. Porque aí você vai ser quem realmente você é. Vai aquela pompa toda, puff, né? Então aquela máscarazona se desfez antes, porque nada sobrevive a um fato real. Nenhuma historinha sobrevive a um fato real. Né? E o fato real vai mostrar quem você é e o que você tem guardado. Então, se você olhar agora lá para trás, todos os eventos da tua vida, você agiu com o que você realmente é. Muito embora você possa dizer e contar uma historinha até para você mesmo, mas eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo, mais isso, mais aquilo, isso é tudo mentira. Mentira que você conta para os outros e conta para você também. E aí, infelizmente, você acredita. Porque quando cai a máscara, você se apresenta exatamente como você é de verdade. E aí é nesse momento que é o momento que é a oportunidade de ascensão. Quando acontece algo tenso, como você reage ante aos acontecimentos e aos eventos da tua vida. E nesses momentos, esse não que você tem registrado, ele vai se mostrar exatamente como ele foi registrado. Porque todo o teu sistema celular vai acessar aquelas emoções as quais você tem escondida, aquelas as quais você tem guardada e que você nega, inclusive, para você mesmo. Por isso que é importante você entender o poder da palavra não. Ela é extremamente poderosa. E eu vou falar também do sim, mas agora, mais nesse momento, trazer o não. Por quê? Porque o não foi aquilo que a gente mais ouviu durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida, todos nós ouvimos muito mais não do que sim. E é por isso que temos muita dificuldade de fluir na vida. Porque cada vez que a gente embalava para fazer alguma coisa, não. E aí a gente se acostumou. Então não deve ser para mim, não é para mim, né? Tá certo, é assim mesmo, Deus quis assim, né? Aí você fica refém de ideias e conceitos que vão lhe parecendo mais ajustáveis, vão lhe parecendo assim mais, digamos assim, que são mais práticos. Dá licença um minutinho, gente, deixa eu ligar aqui meu note. Faltou bateria. Só um minutinho. Voltamos. Aí, preciso da energia do meu note aqui. Retomando, então, todos os registros que você tem sobre o não são registros que precisam ser revistos. Anota isso. Registros que precisam ser revistos. Para que você tire de uma vez por todas esta impressão que você tem de o não ser negativo. O não é nem negativo e nem positivo. São energias complementares, são energias que são necessárias, absolutamente necessárias para alinhar. Né? É como esquerda e direita. Né? Se eu achar que a esquerda é algo ruim e a direita que é bom,
né? Eu vou tentar andar sempre pela direita, porque a direita que é o bom. E não. Às vezes você precisa tomar a esquerda, às vezes você precisa tomar a direita. Às vezes você precisa parar, não. E às vezes você precisa seguir. E essa tomada de atitude, ela vai ser com os registros que você tem, com aqueles registros que você carrega aí. Então, eu queria te desafiar, né? Já desafiei você lá no início da nossa live e queria se desafiar. Qual é o registro que você tem aí, né, do não? O não para você, né? Você chegou a pensar aí que o não era algo negativo? Você chegou a lembrar de algum fato que foi acontecendo ou na tua infância ou na adolescência, enfim, na tua vida, que te travou? E você sabe por que você travou? Você conseguiu acessar essa parte mais profunda? Puxa, eu travei, eu deveria ter ido, né? Uma das coisas que acontece muito assim, né, na adolescência, aí eu fico com vontade de falar com aquela guriazinha ou com aquele gurizinho, né, e dizer que eu gosto, que eu quero estar perto, que eu quero namorar, mas aí, vem um bloqueio. Não. Quem não passou por isso? E por que vem esse não? Ele tem um registro. Você sabe que você disse não, mas você sabe por que você disse não? Então a Eliane colocou aqui: o meu registro é de o não ser negativo. Muitas pessoas têm esse registro, e esse é um registro falso. Sabe por quê? Porque os nossos pais ou cuidadores, eles traziam os aspectos que eles conseguiram aprender. Então, se a gente parar para pensar, nós vamos entender que os nossos pais ou cuidadores, as pessoas que nos criaram, elas são pessoas assim que tiveram muitos problemas, muitas dificuldades, né? E o que eles aprenderam? Aquilo que eles puderam aprender. Isso era o suficiente? Não, isso não era o suficiente. Faltava muita coisa para eles. O que a maioria dos pais erram ainda hoje é tentar convencer os filhos de coisas que eles não são, coisas que eles ainda não venceram. Por exemplo, aquele pai que bebe dizer para o filho não beber. O que ele disser não tem a menor importância, porque cai por terra quando ele olha o pai bebendo. Faz sentido para vocês? Não adianta eu dizer alguma coisa e quando chegar lá na hora do fazer, né, eu fazer outra coisa completamente diferente. Então, os coraçãozinhos, né, andando pela live significa que está mexendo assim algumas engrenagens. Mas esse é o desafio. O desafio de você pegar, né, e realmente olhar para dentro de você e perceber o quanto muitas coisas que foram impressas de forma negativa, elas não são de fato negativas, mas era aquilo que aquelas pessoas que estavam na volta, né, que estavam lá naquele momento, conseguiam fazer. Eles não conseguiam fazer algo diferente. E é por isso que eu preciso também me livrar, né, desse peso, né, de também responsabilizar. Hoje eu tenho um trauma por causa do meu pai, eu tenho um trauma por causa da minha mãe, eu tenho um trauma porque meu pai bebia, eu tenho um trauma porque a minha mãe foi embora, eu tenho trauma porque a minha mãe disse isso, tenho trauma porque a minha mãe falou aquilo, tenho trauma disso. Tudo bem, é verdade, sim, e deve ter sido muito ruim. Eu não estou aqui para dizer para você que todas as experiências que você passou foram só para o teu bem. Não, tem experiência que foi ruim mesmo. E a gente precisa olhar para isso com verdade, tem experiência que foi ruim mesmo. Sim, depois a gente pode colher um aprendizado, mas a gente não tem como negar o fato de ser ruim. Só que a relação, né, de ser ruim, a palavra não, ela sim é equivocada. Ela não faz sentido. Para que a gente consiga compreender que
muito mais do que aquilo que a gente carrega dentro de nós e que não tratamos, existe a oportunidade, e aí sim a grande chave, a oportunidade de fazer diferente, ou seja, de pegar aquele limão que a gente recebeu e não comer do jeito que veio e achar que eu não posso, que eu não tenho como mudar. Não, é pegar esse limão que nos foi entregue e fazer a nossa limonada. Isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. É você ter a capacidade de transmutar. E essa capacidade de transmutar, ela é possível, por exemplo, através das várias ferramentas. Quando a gente abre um processo de constelação familiar, quando a gente faz uma análise corporal, que eu digo para você como que a tua mente funciona, por que você está fazendo isso. Você saber que você está fazendo, você já sabe, mas é muito importante você saber por que você está fazendo estas escolhas que você está fazendo. Isso vai fazer a diferença, porque vai fazer duas coisas: ou você continuar, se você está indo muito bem, ou você parar de fazer e começar a fazer novas escolhas, começar a fazer uma faxina em tudo aquilo que foi impresso na tua vida, e uma faxina para transformar as coisas para uma positividade muito maior, trazendo uma energia harmônica, uma energia benéfica, uma energia renovadora. E para que você possa renovar, é importante que você compreenda os mecanismos pelos quais você está fazendo as escolhas que você está fazendo. Então, quero dar as boas-vindas para quem está chegando aí, e recomendar, no momento que você tiver um tempinho, vai lá no início da nossa live, curte ela, compartilha, porque isso vai mudar não só a tua vida, mas também vai mudar a vida do teu entorno, vai mudar a vida das pessoas que você ama. Quando você compreender que tudo aquilo que te foi ensinado de negativo acerca desse não é uma grande inverdade ou uma grande mentira. Mentiram para você. Sim, mentiram para você. E eu não estou aqui para condenar quem fez, mas sim para despertar em você que foi você que registrou. E se foi você que registrou, você pode desregistrar. Se existisse essa palavra, não existe. Mas você pode criar novas conexões neurais, você pode trazer novos aprendizados e você pode andar por vias muito mais saudáveis do que aquelas que você tem andado até hoje. E é isso que vai fazer a diferença na tua vida. E é isso que vai fazer com que você faça melhores escolhas e você se desconecte da tensão e da negatividade, essa cortina de fumaça escura, trevosa, em relação à palavra não. E entender que o não tem um poder incrível, porque muitas vezes ele também te tirou de confusão, ele também salvou a tua vida. Esse não salvou a tua vida. Esse não fez com que você não se machucasse, não quebrasse uma perna, não batesse em algum lugar. Ele fez com que você tivesse a oportunidade de ter um aprendizado através de uma maneira muito mais tranquila. E para isso, nós que somos pais e educadores, nós precisamos desenvolver digamos assim, formas de apresentar esse não de uma maneira não traumática, que não vai causar um trauma. E eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, que eu falei para você que ia trazer o exemplo do Miguel. Então ele está ali com 3 aninhos e pouco agora, está querendo conhecer tudo no mundo. Então é tudo ainda botar na boca e tocar e apertar e quebrar para ver o que tem dentro. Então está nesse processo de descoberta, de querer entender o mundo. Então existe uma explosão de conexões neurais que vão abrindo. Eu queria poder eu tenho uma noção, mas eu queria poder ver assim, essa explosão, que quando a gente olha no olhinho dele, que ele fala então é uma curiosidade incrível. E nesse meio tempo
muitas coisas podem ser ruins. Ele pode se machucar, ele pode se cortar, ele pode se ferir, né? Muitas coisas podem acontecer. Então a gente precisa ir educando ele de uma maneira muito tranquila. Então a gente tem um hábito que é muito legal, né? Que é digamos assim, um dos poucos momentos que a família consegue reunir de manhã para tomar café. E depois os outros momentos fica mais complicado em função dos nossos horários. Mas aí ele chega na mesa, senta junto com a gente no nosso meio e então o que ele faz? Ele pergunta um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que ele não pergunta, que ele observa e vai tirando as suas conclusões. Então uma das coisas que ele agora menos, né, eu acho que a Eliane deve ter percebido aí, né? Ele sempre queria pegar a faca, ele quer pegar a faca, era para pegar a faca. Então, o que a gente foi dizendo para ele? Não, filho, a faca é algo que corta, né? Você ainda está muito pequeno, você ainda não sabe manusear. Então, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que neste momento a faca é não, mas não significa que vai ser não para o resto da vida. Tem gente que até hoje não agarra uma faca porque tem medo. Porque os registros que tem, ai meu Deus, uma faca é perigosa. E gente, uma faca não é perigosa. Se você largar uma faca quietinha ali na gaveta de talheres, ela permanece ali. Se você colocar em cima da pia, ela permanece ali. Ela não vai cortar, ela não vai machucar ninguém. Uma faca não é perigosa. Uma faca é um instrumento para cortar. É para isso que serve. Então, o que é o perigo? É quem estiver manuseando ela fazer algo que não é para fazer. E aí nós precisamos educar. Então, a gente precisa dizer um não de uma maneira que não vá causar um impacto, que não vá causar uma ruptura e que não vá gerar um bloqueio. E para isso, a gente vai desenvolvendo a habilidade, né? Agora, a Eliane colocou aqui, agora ele diz a faca não. Esse eu não preciso. Então, e aí ele entende, não, se você precisar da faca, aí a gente utiliza, tem que cortar o pão, deixa que a gente faz, agora nesse momento. Mas vai chegar um momento aonde ele vai aprender naturalmente a lidar com esse instrumento e vai lidar com ele com segurança. Então aí a faca não vai ser um instrumento perigoso, não vai ser algo repulsivo, não vai ser algo, né, que cause algum trauma, que cause alguma tensão. Porque a faca é a faca, né? Acho que vocês concordam comigo. Se você deixar ela quietinha fica. E ela vai ficar ali infinitamente. Não vai machucar ninguém, não vai pular em cima de ninguém, né? Ninguém vai ser agredido por uma faca que saiu, né? Pulou de dentro da gaveta e machucou alguém. Não é isso que acontece. Então uma faca em si ela nem representa nenhum perigo, pelo contrário, é um instrumento que serve para cortar. E para isso nós precisamos ter uma maneira delicada, amorosa e que gere a conexão real, para que esse serzinho ele não gere traumas que ele não precisa, porque provavelmente ele vai precisar usar uma faca em algum momento, e aí a hora que ele usar uma faca em algum momento, se o registro dele foi que uma faca é perigosa, o que vai acontecer? Tem muitas pessoas que cortam a mão com a faca, cortam o dedo com a faca ao manusear. Que registro você acha que essa pessoa tem? Que a faca é perigosa, que a faca corta e que ela vai te machucar. Então, no momento que você agarrou aquele produto, naturalmente você vai se machucar, porque você se liga lá naquela memória que foi registrada. Então, muitos de nós se corta, se machuca, porque tem esses registros. E esses registros, eles precisam ser ressignificados, eles precisam ser compreendidos de uma maneira muito mais profunda, para que você não continue, né, propagando isso e principalmente ainda ensinando aqueles seres que são de tua responsabilidade, né, teus filhos, teus alunos, enfim, dizendo que uma faca é perigosa. E uma faca não é perigosa, né? O perigo é você não saber manusear e tentar manusear ela, né? É imperícia. E muitos se machucam porque tem esses registros. À medida que você for limpando, né, esses bloqueios que você veio carregando, a tua vida vai ficar muito mais fácil, porque não importa o que registraram, não importa o que você registrou.
O que importa é como que você vai agir a partir de agora. Antes você não sabia, mas agora você já sabe. E à medida que você já sabe, você tem um compromisso de mudar. Esse compromisso não é comigo e nem é para mim. Esse compromisso é com você, né? E isso, o que a Eliane colocou, né? Isso se aplica muito, se aplica em tudo na nossa vida, em tudo. Qualquer coisa, qualquer registro que você tenha de negativo, tem gente que acha que até a água é perigosa. Não vou entrar na água porque a água é perigosa. A água, Deus o livre. Né? Tem gente que não entra. Tem gente que não entra em avião porque acha que o avião é perigoso. E se você for comparar, né, o automóvel que você dirige é muito mais perigoso que o avião. Né, se a gente compara um veículo com outro. Né, e o índice de acidentes. E tem gente que de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque é os registros que tem. Os registros negativados. Tem gente que não consegue dirigir, não consegue entrar, né, num automóvel para dirigir, porque o registro que essa pessoa tem é que aquilo é um elemento perigoso e que vai causar um acidente. Claro que existem muitos acidentes, mas nenhum carro sai sozinho e causa um acidente. Existe o burrinho da direção, né? Que é o verdadeiro responsável. Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil a nossa relação com esses, digamos assim, eu gosto muito de uma palavra que o Gasparetto usa, essas amebas que a gente tem, essas amebas mentais, elas que ainda continuam guiando a nossa vida, e a gente precisa exorcizar mesmo. A gente precisa limpar, fazer uma faxina mental, a gente precisa entender que aquilo que a gente registrou de forma negativa. Mas tudo bem, o registro foi feito. E pode mudar? Mas é lógico que pode mudar. E todas as ferramentas que hoje a gente dispõe, né, para mudança, precisamos utilizar. Precisamos utilizar a constelação familiar, a análise corporal, que vai dizer por que você age dessa maneira, como que você pode fazer melhor, como que você pode aproveitar melhor os teus dons, como você pode aproveitar melhor as tuas capacidades, os teus recursos, como que você pode viver melhor, como você pode se expressar melhor, como você pode escrever, dançar, se manifestar, enfim, tudo você pode fazer melhor. Porque uma das coisas eu gostaria que você entendesse e inclusive anotasse. Tudo que você sabe até o presente momento é nada em relação àquilo que você não sabe. Tudo que você e eu sabemos até agora é nada em relação àquilo que a gente não sabe. E é muito fácil, eu já falei isso e vou trazer essa fala novamente, porque eu lido com muitas pessoas que acham que sabem muitas coisas e na verdade aquilo que você sabe é nada, se você comparar aquilo que você não sabe. E o exemplo é muito simples da gente perceber isso. Quantas línguas você fala? E mal ainda por cima, né? 1, 2, 3 no máximo, né? Você que está se conectando comigo não é um poliglota provavelmente, né? Não fala 58 idiomas. Por quê? Porque eu ainda não tenho essa energia. Talvez no futuro, um pouco longe, porque eu também não tenho essa frequência. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E a gente vai acabar se conectando com pessoas que, né, estão buscando as mesmas coisas, vibram na mesma frequência e querem também fazer algo diferente. São essas pessoas que eu me conecto. E aí eu trago o quê? Aquilo que eu vou aprendendo, para que juntos possamos crescer. E hoje a gente trouxe assim o poder da palavra não. Então, depois de tudo isso que nós falamos aqui, você pode entender o poder que ela tem. O poder de parar, de barrar a tua vida, de continuar sendo uma pedra, um entrave, né, um freio de mão puxado na tua vida, ou esse não, ele pode se tornar uma mola propulsora para você dar um salto maior, mais longe e além
de um lugar aonde você nunca foi. Mas para isso você vai ter que olhar com muito carinho para dentro de você. Porque a maioria dos registros talvez você não tenha feito sozinho. Sejam registros de outras pessoas. E talvez até hoje, porque eu não sei qual o ambiente que você vive, mas se você vive num ambiente que é tóxico, se você vive cercado de pessoas que também têm dificuldades com o não, que trazem e fazem essa relação de muita negatividade, com certeza você vai precisar rever e se empoderar. Se empoderar é trazer o não, é tão importante quanto o sim. E eu vou repetir e sugerir que você anote: o não é tão importante quanto o sim. A partir de hoje, eu quero aprender a dizer não para aquilo que eu não quero e quero dizer sim para tudo aquilo que eu quero. Então, às vezes, a prosperidade não entra na tua vida, o dinheiro não entra na tua vida porque você, de alguma maneira, você está negando. Embora você esteja falando, mas você está sentindo outra coisa. E é aquilo que você está sentindo, você se imaginar, né, recebendo, sendo merecedor, se colocar na condição de merecimento, né, e que aquilo que foi dito, feito, pertence ao teu passado. E o teu passado, ele não tem poder sobre você, a menos que você viva nele. Se você vive nele, sim, ele vai ter poder e você vai se tornar aquele refém do teu passado. Então, para que você entenda cada vez mais sobre você, essa investigação é necessária. E como eu sempre digo, se você consegue fazer sozinho, legal. Se você quiser compartilhar comigo, pode me escrever, me chama lá no WhatsApp para a gente trocar, para a gente aprender. Me chama lá para a gente fazer a tua mini análise, que é gratuita, por tempo indeterminado. Assim, eu vou estar te entregando gratuitamente, né? Vou estar falando dos principais traços de caráter que você tem e de uma maneira gratuitamente você vai conseguir entender por que você está fazendo as coisas da forma que você está fazendo. E aí depois, se você quiser ter um aprofundamento, a gente também está aqui. Como que faz, Dilamar, para mim ganhar essa mini análise? Simples. Você entra lá na nossa bio, ali no Instagram, preenche um questionário que está lá para você responder e passa um WhatsApp para mim. Olha, preenchi o questionário, né, e a gente vai arrumar uma vaguinha para você. Nesse entre-meio, você também compartilha com outras pessoas, né? Aqueles que já fizeram análise comigo, se quiserem também, né, colocar aí para as pessoas, né, para que as pessoas possam entender o quanto isso pode ser benéfico, também fiquem à vontade, para que você consiga dar o teu melhor o tempo inteiro. Não é de vez em quando dar o teu melhor, não é fazer aquilo que dá, e se contentar com migalha. Muita gente se contenta com migalha. E será que você, um filho de Deus perfeito, um ser humano, poeira das estrelas, um ser humano incrível? E por que é incrível? Porque você não acredita, né? Incrível significa algo que a gente não crê ainda. E você é um ser incrível até então. Até então. Mas você pode mudar, você pode passar a crer que você é ilimitado e que todas as energias que estão colocadas na tua vida é para a tua ascensão, é para a tua melhora. Não é para você ficar lutando, não é para você ficar sofrendo, não é para você ficar chorando, não é para você parar, não é para você rastejar. É para você levantar a tua cabeça, ser humano. Levanta e anda. Levanta e anda. Porque a vida é a vida. Ela não vai melhorar por tua causa. Ela não melhora porque você faz cara feia. Ela não melhora porque você chora. Ela não melhora porque você se queixa e se clama. Sabe quando é que ela melhora? Quando você toma atitude.
quando você se responsabiliza pela tua vida e vai e faz. Quando você bate no peito e diz, eu posso e eu faço. Repete aí, eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço. Quando você traz essa energia, você deleta tudo aquilo que de negativo foi impresso em você e você começa assim a agir e para de reagir. Porque reagir significa que você está sendo refém de uma pessoa, de uma situação ou de um momento. E quando você age, é você que está no controle, é você que está com as rédeas. Para, vai, anda, agora está na hora de acelerar, né? Você tem esse controle, só que você não está usando, só que você não está usando. Então, observa aí na tua vida e eu vou mais uma vez te convidar a uma ação, né? Que é escrever alguma coisa depois que a gente subir essa live. Escreve. Sabe por quê? Porque quando você escreve, você coloca as coisas em memória de longo prazo. Quando você simplesmente olha e ouve, aquilo pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, virar um monte de chaves aí, mas aí você não escreveu nada, aquilo se perde nos 60 mil pensamentos que você tem diariamente. Então não adianta, nesses minutos que a gente teve aqui, uma hora, já faz uma hora que estamos aqui, né? Nesses minutos, mas o dia tem 24 horas. E dependendo da dinâmica que você está enfrentando aí, essas 24 horas vão soterrar tudo aquilo que você aprendeu nessa uma hora. Se você registrar, se você escrever, né? E quiser compartilhar, ótimo, show de bola, porque quando você compartilha, né, o que acontece? Você flui que nem um rio e ajuda outras pessoas. Mas se você escrever lá no teu caderninho, você está ajudando você e já vai ser um grande bem. E se você quiser compartilhar, eu te agradeço demais, demais, demais. Quero, assim, agradecer de todo o meu coração você que esteve junto conosco e desejar que você tenha uma vida plena, uma vida boa. E para que você possa ter uma vida plena, uma vida boa, é começar a te reconciliar e entender que não e sim são dois lados da mesma moeda. É uma energia que uma é tão necessária quanto a outra. Eu agradeço muito ao Grande Mistério, agradeço por essa oportunidade, por essa bênção e desejo tudo de maravilhoso na tua vida. Te espero na quinta-feira, às 20 horas. Você tem um encontro marcado nas terças, às 12h12 e na quinta, às 20 horas, para mais um momento onde a gente pode se aprender, onde a gente pode crescer, né? Deixa o teu questionamento, né? Até se você não concorda. Eu acho que principalmente se você não concordou com nada que eu disse aqui, ou não concordou com alguma coisa que eu disse, eu quero saber. Me conta aí, né? Curte, compartilha e vive toda a tua potência. Não te contenta com migalha. Nós somos seres humanos ilimitados. E é um pecado um ser humano ilimitado se submeter a migalha. Seja aquilo que você veio ser, com toda a tua potência. Gratidão e beijo no teu coração.